Nosso foco deveria ser sempre o serviço e não uma pretensa exclusividade na revelação de Cristo. Nosso foco deveria ser sempre o serviço e não uma pretensa exclusividade na revelação de Cristo. Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de 4 de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para trazermos mais um breve estudo sobre o livro de Marcos. Você já sabe, nós temos falado isso aqui recorrentemente, que o Leozão propôs um desafio para que possamos ler juntos a Bíblia, em Lagoinha Castelo, em Lagoinha Toronto. E começamos essa ideia com uma estratégia simples, lendo os evangelhos. Já lemos o evangelho de Mateus, agora estamos lendo o evangelho de Marcos. E a ideia é ler um capítulo por dia. Para nos ajudar nesse desafio, ajudar a mim, ajudar a você, nós temos produzido todos os dias um pequeno estudo para que você possa, onde nós pegamos um pequeno trecho, um versículo, um grupo de versículos do capítulo do dia e fazemos um breve estudo para nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Isso é para ajudar você a compreender um pouco melhor. E se esses estudos estão te ajudando, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus grupos familiares, espalhe para que as pessoas possam ter acesso à informação sobre o Evangelho. Também temos estimulado as pessoas a comprarem a Bíblia 365, uma Bíblia comum, mas que divide a leitura bíblica por dias, uma leitura a cada dia, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, uma leitura de Salmos, uma leitura de Provérbios. Se você seguir as leituras estabelecidas pela Bíblia 365, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Estamos propondo, portanto, essas estratégias para que ninguém fique sem ler a Bíblia, sem estudar a Escritura. Hoje, nós vamos estudar Marcos 9. Lembrando que o nosso foco deveria ser o serviço e não a exclusividade da revelação. Eu vou ler um versículo só. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Diz assim: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, pois ele não era um dos nossos. É interessante que a pessoa, a figura que aqui está fazendo isso, impedindo, é João. João já havia manifestado algumas outras tendências iguais em alguns outros trechos e passagens da Bíblia, onde mostra essa mesma lógica exclusivista. Talvez porque João participasse, junto com seu irmão Tiago, de um círculo mais íntimo de Jesus, de um círculo mais próximo de Jesus. E talvez pertencer a esse círculo mais íntimo de Jesus teve alguns efeitos no coração de João, como geralmente acontece em círculos mais íntimos, numa certa atitude elitista. João, no versículo 38, em relação ao exorcista que está aqui falando, expulsando os demônios, adota uma postura exclusivista, dizendo ele não é um dos nossos, adotando uma postura elitista. Interessante que é muito similar à discussão que ele e Tiago tiveram, e a gente pode ver lá em Lucas 9:54, pedindo que Deus mandasse fogo dos céus contra os samaritanos. Naquele seriado The Chosen, em um dos episódios da primeira temporada, salvo engano, há uma retratação dessa passagem, manda fogo dos céus sobre os samaritanos. Samaritanos esses que eram tratados como cachorros pelos judeus. E esse mesmo João e esse mesmo Tiago pediram a Jesus para que sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda no seu trono.
uma tendência de João muito parecida conosco, de seguir o Evangelho e eventualmente achar que há algo diferente em nós, que nós somos superiores, que nós participamos de um determinado círculo que entende mais que as outras pessoas. O James Edwards vai falar assim: o relato de João do exorcista independente como não era um dos nossos é uma ironia bastante deprimente. Esperaríamos que ele dissesse, porque ele não está seguindo o Senhor. Não é nem um pouco presunçoso nesse estágio do discipulado para João pensar em si mesmo e nos outros discípulos como dignos de serem seguidos. Esse é ainda outro eco do ego inflamado deles, do quanto se consideravam importantes. Ele não é um dos nossos. É interessante que quando ele diz ele não é um dos nossos, João dá a ideia, o Edwards diz que ele deveria ser seguido, assim como Jesus. Ele se coloca numa posição de alguém que tem um destaque. Isso nos ensina bastante coisa. Nos ensina que a nossa revelação não é exclusivista e que o nosso foco deveria ser o serviço. Nós devemos vir até o Evangelho com o intuito de servir e não com o intuito de achar que nós somos superiores aos outros. Especialmente a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, Lutero dizia no Sacerdócio Universal dos Santos que nós temos a capacidade de compreender as Escrituras, de entender as Escrituras. O autor aos Hebreus vai dizer isso em Hebreus, no capítulo 8, versículo 11, ele diz: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Desde o menor até o maior. A ideia do sacerdócio universal dos santos é que nós não precisamos de um intermediário para nos ensinar a palavra. Ela seria ensinada pelo próprio Espírito ao nosso coração. O autor dos Hebreus vai fazer aqui um eco a Jeremias 31, dizendo que nós seríamos mudados no nosso coração e que nós aprenderíamos a palavra de Deus da boca do próprio Deus. Mas se nós olharmos para a história da igreja cristã, parece que nós estamos perdendo a lição em algum ponto. E por que eu digo que parece que nós estamos perdendo a lição em algum ponto? Porque nós adotamos uma certa postura exclusivista em alguns momentos, considerando que nós somos donos da revelação. E nós não somos donos de nenhuma revelação. Nós fomos agraciados com a revelação de Deus. E nós não temos revelação se nós não lermos a Escritura e se nós não buscarmos ao Senhor. Nós não teremos revelação nenhuma. A revelação não é porque há mérito em nós. A revelação é porque há misericórdia do próprio Deus com as nossas vidas. Não há nada de diferente em nós. Quando o James Edwards diz aqui, e ele usa uma expressão forte, é uma ironia bastante deprimente. É uma ironia deprimente que esperar que João dissesse assim, Jesus, ele não está seguindo o Senhor. E aí sim, ele poderia dizer que essa pessoa deveria ser repreendida, porque ela não estava seguindo o Senhor. Mas ao invés de dizer, ele não está seguindo o Senhor, ele diz, ele não é um dos nossos. Que Deus tenha misericórdia de nós e coloque em nosso coração o entendimento que o nosso papel é o serviço. Essa é uma verdade. Nosso coração pode lutar com ela e nós podemos só ouvi-la e ela entrar em um ouvido e sair no outro, sem fazer uma real diferença no nosso coração. O que a gente deveria fazer com esse tipo de estudo? Refletir um pouco, orar e perguntar se a nossa vida tem sido uma vida de serviço. Deus te abençoe.